Falar um pouquinho de Rio de Janeiro então, Joãozão. Vambora. O Rio de Janeiro é muito interessante, como cidade, como estado também, né? É... Quantos? Os 5 últimos? Tirando, não, Cláudio Castro não foi preso ainda. Foi caçado, né? Ah, Tá inelegível. ele foi mesmo? Porque ele não tinha renunciado pra não ser? Então, tá nesse imbróglio jurídico Aham. de que se foi cassado ou não. Na prática, assim, pra população, foi uma cassação. Agora a gente tá discutindo o juridiquês. Aham. Se é cassação no papel ou não. Mas ele foi cassado. Aí entrou, foi prejudicada a cassação em juízo, porque um dia antes ele renunciou. Igual o Collor. Aham. Alguém fala que o Collor renunciou? Não. Todo mundo fala que o Collor sofreu Aham, impeachment. aham. Mas pouca gente sabe que o Collor renuncia antes do impeachment se concretizar. A mesma coisa aconteceu com o Cláudio Castro. Tá bom. Ele, 24 horas antes, o cara renunciou. Então você tem aí, vamos fazer as contas juntos aqui. Vamos de trás para frente. Castro cassado. Witzel, que era o governador, que o Cláudio Castro era vice, sofreu impeachment. Pezão preso e afastado. Cabral preso e afastado. Não, esse é um caso interessantíssimo. Garotinho preso e afastado. Esses dois últimos aí são, porra, Dos ícones. eleitos, nenhum passou incólume. De quem ganhou a eleição e foi pra onde, ninguém passou incólume. Garotinho ganhou a eleição, foi afastado. Rosinha ganhou a eleição, foi afastado. Ih, não, são 6, ó. Cabral ganhou a eleição e foi afastado. Pezão ganhou a eleição, foi afastado. Witzel ganhou a eleição e foi afastado. Castro ganhou a eleição e foi cassado. E aqui tem gente que foi afastado e preso e uns que foram só afastados. Aham. Isso é o governo do estado do Rio de Janeiro desde 2000. Nos últimos 26 anos, pelo menos. Ou seja, desde que tu tá vivo. Na verdade, eu acho que Garotinho foi eleito governador em 98, no ano que eu nasci. Então você vê, desde que eu nasci, o Rio de Janeiro vive essa coisa bem tranquila. Aham. Eu lembro que os caras era querido, cara. Eu lembro de, pra ficar legal, a gente quer o melhor Sérgio Cabral. E ver isso, eu lembro que eu estudei na faculdade que ele estudou também, os caras expunham isso com... Porque até o cara ser pintado como bandido, Perfeito, perfeito. a gente não pode olhar o negócio pra trás como se fosse assim, a gente olhou e já sabia tudo que ia acontecer. Não é nem o cara esse era bem ponto. avaliado, pô. Exatamente, o cara era bem avaliado, o cara fazia tudo certinho e só que não, né? Só que, assim, o Sérgio Cabral é muito interessante, o cara conseguiu, nossa, se fosse colocar uma atrás do outro as condenação aí, por que tu acha que isso acontece no Rio de Janeiro, cara? Por que, assim, a gente não tem um exemplo parecido com isso, acho que a gente não tem um exemplo nem perto disso em nenhum outro estado do Brasil. Cara, assim, vamos lá, acho que tem uma soma de fatores ali. Eu acho que a gente tem uma classe política que se acostumou com isso, e aí tem uma perpetuação mesmo. Você vê, em 98, Cabral, se não me engano, era presidente da LERJ, né? Presidente da LERJ eleito. E de 98 até quando Cabral ganha a primeira eleição, ali em 2006, é o mesmo grupo de deputados que estão atuando em conjunto. Então, acho que é justamente porque a gente está falando de um período longo de tempo, mas de pouca renovação. É muito tempo, mas os mesmos políticos trabalhando. E até quando se tem uma renovação, entra o filho do político, ou então a esposa do político. Mas e os novos, cara? E quando chega um cara novo lá, muda de fato alguma parada? O sistema, e sistema eu tô chamando de sistema, a cultura. A cultura da parada, quando tu chega lá na Alerj lá, tu não é meio que empurra. Ou tu se acostuma, ou tu entra no esquema, ou tu é expelido. Eu sou totalmente contra essa tese. Então sou vai. Totalmente contra essa tese por uma questão de princípios e valores, assim, cara. Quem é engolido, beleza, cara, tu pode até ser engolido. Não, claro que há exceções, tá? Inclusive, eu citaria algumas aqui se não parecesse que eu estaria puxando saco, mas eu conheço exceções. Não, também não vou fazer isso pra não parecer que eu tô falando bem de um pra falar mal do outro, pra não politizar a coisa. Mas eu acho que é o seguinte, essas pessoas já demonstraram que você tem como entrar lá e passar. Claro que você sofre, você vai sofrer perseguição, vai ser isolado e tudo mais, mas é isso, cara. Você, por exemplo, você vai chegar num lugar e tá todo mundo fazendo merda. Aí você fala, não, pô, vou ter que fazer merda pra eles gostarem de mim. Eu vou embora. Vou embora, não tem problema. Então, mas ir embora é uma coisa, ficar lá sentindo cheiro de merda é outra. Não, então, mas aliás, você ganha uma eleição pra ter um mandato de pelo menos 4 anos, se você não for reeleito. Você vai cumprir seu mandato, e se você tiver limitações impostas pela bandidagem, pela vagabundagem, pelo isolamento, você vai conviver com esses isolamentos, com essas limitações. O que eu não acho é que você pode justificar, pô, se eu não tivesse me enquadrado nessa turma aqui, eu não seria um presidente de comissão, eu não aprovaria um projeto de lei. Não, eu não vou trocar a minha honra por um projeto de lei aprovado. Adoraria aprovar dezenas de projetos de leis que eu acho que são legais para a população. Mas se em troca disso eu tiver que me cagar de merda, eu não vou.
Entendeu? Então acho que é por esse lado. E tem exemplos disso. Aliás, tem exemplos que conseguiram sobreviver. Tem deputado lá com 6 mandatos, 7 mandatos, que é honesto, que eu conheço. Sei quem é, que vai Claro, sim, disputar há a eleição de exceções. novo. Aham. Não vou fazer aqui para não fazer campanha pro cara ou para as pessoas acharem que a gente está politizando. Mas existe. O problema é que lá são 70. Se você tiver 36 ruins, você já tem a maioria. E a maioria vai vencer todas as votações, que é o que a gente vê lá. E é Deputado, justamente isso. Por que a deputado gente preso tem toda sendo vez a solto. maioria de gente esquisita? É justamente, se você pegar esses 36, você faz um raio-x. Saíram todos é o mesmo ovo da serpente. Eu tô entendendo. Não deu tempo ainda do Rio de Janeiro Aquelas vencer famílias, isso. né? Esses caras aí, né? Entendi. Tá bom. Você vê lá, os sobrenomes são Os muito caras estão ali parecidos. há muito tempo. Você Exatamente. tem razão. E tem gente que se elegeu falando que ia renovar, ia mudar, mas que na verdade estava assim, pô, ele sempre esteve na antessala da sacanagem. E via a sacanagem acontecer e falava, pô, eu não participo. Aí ele, na época lá Não do é que o povo- maluco é honesto porque ele quer, é que porque ninguém chamou. Ninguém chamou. Aí ele foi pra eleição, falou assim: tá tudo errado, eles são tudo vagabundos. Aí quando ele ganhou a eleição com esse discurso, o que ele fez? Uma primeira oportunidade, se agarrou nessa turma. Não, eu falei aquilo só pra ganhar a eleição, pô, eu queria mesmo estar aqui com vocês. E aconteceu. Então, até a renovação que aconteceu na Leste não foi uma renovação de qualidade, tá? E é claro, o Rio é a figura da Assembleia mais podre do Brasil. Mas a gente não tem essa exclusividade no Rio de Janeiro também. Você tem problema na Assembleia de São Paulo, você tem problema na Assembleia da Bahia, você tem Sem problema dúvida, sem em dúvida. Santa Catarina, que é tido como referência nisso, você tem problema. Acho que é um Sem problema dúvida. da Mas sociedade é que o brasileira. Rio de Janeiro, meu irmão, me fala uma parada. Quem que é o governador do Rio de Janeiro nesse momento? Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça. Por que não é o cara da LERJ? Por que não é o cara da Leste? Porque ele foi preso, acusado de envolvido com crime organizado e caçado, que era o presidente Rodrigo Bacelar. Por que não é o vice? Então, posso tentar explicar Então, esse de é maneira mais... o ponto é porque justamente pra esse. não ir voltar... Isso, o ponto é justamente esse. É assim, meu irmão. É a cadeia de comando do Estado. Toda a linha sucessória Tá foi ligado? desmontada e por objetivos deles. Quem foi eleito em 2022, a população elegeu uma linha sucessória. Governador, vice-governador, 70 deputados que elegeram um presidente da LERJ. Porra, me dá uma caneta aí, por favor. Para quem não entende muito bem, que está assistindo a gente, isso é linha sucessória na prática. Governador, quando ele está impedido de exercer o mandato de governador, exerce o vice-governador. Quando o vice-governador, por algum motivo, também está impedido, quem exerce? O presidente da Assembleia. Aí a gente tinha lá Cláudio Castro, governador, Tiago Pampolha, vice-governador, e Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ. E aqui também vou evitar tecer opiniões mais ácidas para não parecer que está politizando. O que aconteceu? Caralho, Cláudio é muito Castro PSD. decidiu que Rodrigo Bacelar que deveria ser o sucessor dele, e não mais Tiago Pampolha, que na época brigou por isso, porque queria ser o próximo governador, resistiu ali, mas o Bacelar era o cara mais poderoso do estado, mais poderoso que até o próprio governador. Por quê? Porque ele o tinha de cara, especial? que ele tinha de especial que ele basicamente foi a mente brilhante atrás dos esquemas que reelegeram Cláudio Castro. Quem embolou o CEPERJ não foi Cláudio Castro, foi Rodrigo Bacelar. Quem foi o relator do impeachment do outro governador que deu porta aberta para Cláudio Castro virar governador? Rodrigo Bacelar. Então, Bacelar, ele foi o operário da vitória de Cláudio Castro nos dois momentos. Tanto quando ele sai de vice para governador no lugar do Witzel, quando ele, na cadeira, se reelege. Bacelar era o secretário de governo dele, no governo dele. Então, só que Bacelar não ganha a vaga de vice porque eles precisavam do apoio de Washington Reis. E colocam ele... Quem? De Washington Reis. Puta, esse cara tá com quantos anos? Não sei. E aí ele foi. Aí o Washington Reis não podia ser vice-governador à época, e se coloca o Tiago Pampolha, que não era do grupo do Bacelar. E o Tiago Pampolha reivindica a sucessão. Quando ele reivindica a sucessão, o Bacelar fala: não. Sucessor sou eu. E aí eles têm que arrumar um jeito de tirar o Tiago Pampolha da linha sucessória. Porque a gente tá falando governador, vice-presidente. O Tiago Pampolha era pedra no sapato do Bacelar. O que eles prometem pro Tiago Pampolha? Uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Botam o Tiago Pampolha no Tribunal de Contas do Estado e ele renuncia ao cargo de vice e algumas outras composições no governo estadual também. Então o próximo seria Bacelar. E de público, todo mundo já falava. O nosso candidato é o Rodrigo Bacelar, a sucessão, o nosso novo governador, tanto os deputados da base quanto o Cláudio Castro. Bacelar é preso por envolvimento com o Comando Vermelho. Isso, então deixa eu te perguntar uma outra coisa. Cara, como eu tô aqui, e em geral eu tô falando mais sobre
eu não tô prestando. O meu ponto é, eu não tô prestando muita atenção no que tá acontecendo na política no Rio de Janeiro, nesses detalhes aí, entendeu? Eu acabo meio. Claro que eu fico sabendo, mas. É difícil, é confuso não mesmo. nesses detalhes. Claro. Deixa eu te perguntar uma parada, e aí, vamos lá. Qual que era a sensação da galera sobre o Rodrigo Bacelar? Tinha uma sensação de algo esquisito ou só um político muito habilidoso? Não, assim, cara, todo mundo sabia que ele era um cara da pesada, Tá, que operava no submundo. tá. Só que todo mundo tinha muito medo dele. Por quê? O Bacelar sempre foi um cara muito vingativo. Se um prefeito, por exemplo, não rezasse a cartilha dele, ele ligava pro Cláudio Castro e falava: tira a verba da saúde desse cara e a verba da infraestrutura. Ele operava nesses moldes. Pegava e falava assim: ordena aí uma ação da polícia para ferrar fulano. O cara mandava muito. Bacelar indicou o secretário de Polícia Civil. Aliás, Bacelar mudou a lei orgânica da Polícia Civil para o secretário que ele queria indicar poder assumir, porque tinha uma regra que você tinha que ter pelo menos 10 anos como delegado. E o policial que ele queria indicar, antes de ser delegado, era tira, era inspetor. Uhum. Então ele tinha 10 anos de polícia, mas não 10 anos como delegado. Uhum. Ele muda a regra só para poder indicar o cara. A Polícia Civil era chefiada por um indicado dele. Então, cara, você tinha muita gente com medo dele, que ia num palanque, fazia um discurso para afagar ele, mas que não necessariamente concordava com ele. Mas tinha a tropa do Bacelar. A galera que o cara enriqueceu, encheu de dinheiro e que rezava a cartilha dele. E que era muita gente também. Então eu tô só deixando claro para não criminalizar todo mundo que um dia já falou bem do Bacelar. Porque eu conheço gente que falou bem do Bacelar, mas porque tinha medo do cara cortar o dinheiro dele da saúde, por exemplo. Mas é um cara honesto, que nunca se meteu nos esquemas dele. Então o Bacelar era esse cara, o capo da política fluminense. Era um cara que não tinha muito voto, não tinha muita visibilidade da população, mas que operava a máfia, operava bem a gangue ali. Então ele tinha muito esse respeito. É o cara que era do fio do bigode, que cumpria o que prometia. Se você pedisse isso, ele falasse que ia te dar, ele ia te dar, independente do que ele tivesse que fazer. Então essa galera gosta um pouco disso. Tô entendendo. Gosta De um pouco fato, desse gosta perfil, mesmo. dessa personalidade. Então isso era Rodrigo Bacelar. E aí o Rodrigo Bacelar, com essa turma toda na mão, se for para ser o próximo governador. A população desconhecia Rodrigo Bacelar até ele ser preso. Ele foi eleito com 90 e poucos mil votos, mas para governador isso não é nada, praticamente. Só que a política combinou. Nosso governador vai ser o Bacelar. A gente quer um cara como esse. A gente quer um cara que vai jogar nosso game aqui. A gente quer um dos nossos, governador. E aí Bacelar opera fortemente para tirar Thiago Pampolha da sucessão, é reeleito presidente da Assembleia. Bacelar foi para a campanha de deputado estadual, em vez de fazer só a campanha dele, ele ajudava outros deputados estaduais a se elegerem, para conquistar o voto deles para presidente. Bacelar presidente seria quando o Cláudio Castro renunciasse, o governador, até o fim do mandato agora. E ele renunciaria, se o plano corresse conforme combinado, ele renunciaria para ser candidato ao Senado. Ao Senado, exatamente. E aí a gente tem um prazo de desincompatibilização dia 4 de abril. Ele estava planejando até sair dia 4 de abril para Bacelar ficar 6 meses com a vitrine do governo. Dar entrevista como governador, inaugurar obras com prefeitos como governador. Só que no meio disso acontece a prisão dele por envolvimento com o Comando Vermelho no caso do TH Joias. E é importante, Bacelar é preso pela Polícia Federal. Em seguida, a LERJ vota para soltar ele. Sim. E a verdade é a seguinte, cara, praticamente todo mundo, não vou falar todo mundo porque eu não tenho certeza sobre todo mundo, mas praticamente todo mundo que vota nele para soltar ele é porque tinha um rabo preso com o cara. As pessoas saíram detonadas, a população saiu odiando muita gente que votou na soltura dele. Mas o cara tinha duas opções, ou eu fico mal com a população, ou o cara destrói minha vida porque ele sabe tudo das sacanagens que eu fiz. E a galera que não tem compromisso com a população fala, eu prefiro rezar a cartilha do Bacelar e vou pedir para soltar. Só que quando o Bacelar é solto, ele faz um acordo com os deputados. Cara, você tá solto, mas vamos deixar você longe da presidência, fica em casa, escondido, para não ficar o holofote negativo para a Assembleia. Todo mundo olhando para cá e ficar lembrando que a gente soltou você o tempo todo. Aí Bacelar fica afastado e aí corre o processo no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, da cassação de Castro, Thiago Pampolha e Bacelar. Castro renuncia 24 horas